Já mostramos aqui no programa o quanto as queimadas prejudicam o planeta. O Cerrado brasileiro, que antes apresentava uma área superior a 204 milhões de hectares, atualmente 57% desse total foram destruídos. Segundo dados divulgados por ONGs ambientalistas, o processo de desmatamento avança 1,5% ao ano, ou seja, um número elevado. Por isso, o plano de recuperação de área é tão importante para resgatar as áreas que perderam as características naturais, mas principalmente para preservar o meio ambiente. Quem vê essa área assim, nem imagina como ela estava antes da recuperação. Foram quase 2 anos para fazer o processo de reflorestamento e resgatar o espaço e devolver a vida ao local. Primeiramente, foi feito um estudo, questão de solo e de impacto, onde foi definido, teve que entrar com a parte de obra de engenharia civil para a construção desses taludes. Para quê? Para diminuir o impacto da erosão que aqui já existia. Porque como essa área aqui está dentro de um centro urbano, existe muita área asfaltada, área cimentada, que faz o quê? O escoamento da chuva vem num grande volume para cá, porque não tem área de infiltração antes. Então esse córrego ele vem com um volume muito grande na época das chuvas. Então essa velocidade que a água vem, ela batia direto no solo. Por quê? Porque já tinha havido a degradação, não tinha árvores para estar protegendo, não tinha cobertura de solo. E nisso vai ocasionando as erosões. O engenheiro agrônomo trabalha recuperando áreas há 6 anos. Já viu muita destruição nesse tempo. Mas para entender melhor a importância do papel dele para o meio ambiente, temos que saber o que são áreas degradadas. São áreas que sofreram algum impacto pela ação humana, certo? Ou desmatamento descontrolado, ou ação de alguma indústria que jogou algum detrito no rio, que desmatou, principalmente é desmatamento. Você acaba descobrindo uma mata ciliar, como por exemplo a mata ciliar de um córrego como esse, certo? Então esse aí é um tipo de degradação. Aí você faz um plano de recuperação para quê? Para recuperar o que era antes de ser destruído. Aqui nesta área, com 2 hectares, foram plantadas mais de 3.000 mudas de plantas nativas, de 27 espécies diferentes. O engenheiro agrônomo orienta que não é qualquer tipo de árvore que pode ser plantada, já que cada uma apresenta uma característica. Antes de você fazer a implantação, você vem na área e faz um estudo de fauna e de flora. Nesse estudo de flora você vai ver quais são as espécies da região. Você tenta, na recuperação dessa, você tenta aproximar o máximo possível do que era essa área antes de ser degradada. Então tem as espécies que são dessa região. Eu não posso pegar uma espécie, por exemplo, lá da Mata Atlântica, que não existe aqui na nossa área, e chegar aqui e plantar. Por quê? Isso vai ocasionar um impacto também na fauna. Atualmente estima-se que o Brasil tem 168 milhões de hectares de pastagens. Desses, 50% estão com um alto grau de degradação, enquanto 30% desta área estariam moderadamente degradadas. Já os outros 20% encontram-se em bom estado. As áreas degradadas afetam diretamente a produção de gado e tornam a atividade insustentável. Por isso, é cada vez mais recomendável que o pecuarista adote medidas para produzir mais sem agredir o meio ambiente. E ele pode fazer por meio da adoção do sistema ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta. É o que já faz esse produtor de eucalipto que aproveita a área durante todo o ano. É uma cultura integrada na outra. E você vai ter uma maior lucratividade e maior aproveitamento das áreas. Essa lavoura aqui já está com 5 anos de idade, certo? O gado já está pastando aqui há cerca de 4 anos. Depois de média de 1 ano do plantio, você já pode soltar o gado. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD é um projeto que deve conter medidas e propostas para compensar os impactos decorrentes de atividades e empreendimentos. Ou seja, é um plano para reabilitar e restaurar áreas ecológicas que foram destruídas. É um conjunto de etapas que devem ser feitas. É um projeto, uma parte do licenciamento ambiental que é exigido por quem? Normalmente pela Secretaria do Meio Ambiente, ou dos municípios, ou a do Estado, e pelo IBAMA. E há casos também que é exigido licenciamento da parte do Ministério Público. Nesse PRAD, vai toda a parte, vai desde o levantamento em campo, do dimensionamento do que foi degradado, das espécies que têm que ser plantadas. Aí no PRAD vem explicando como deve ser plantado, quais espécies, o espaçamento que deve ser utilizado uma planta para a outra, e tudo em forma de cronograma.
Além do plantio, você tem que tomar conta, certo? Não adianta você apenas plantar sem não tomar conta. Se não tomar conta, vai morrer tudo. Além disso, existem outras exigências que devem ser cumpridas no PRAD em um prazo de até 3 anos. Nesse próprio PRAD vem como que é feito o controle de formigas, a manutenção de aceiros, de estrada para evitar incêndio, a manutenção de cerca para evitar a entrada de animais, certo? Essas manutenções são feitas de 3 em 3 meses, certo? No PRAD de hoje, a manutenção é exigida por 3 anos. Com 3 anos, essa área aqui, a gente pode voltar aqui que ela vai estar com as árvores com a média de 3 metros de altura. Então vai estar praticamente uma floresta formada, que ela vai conseguir seguir seu rumo sozinha. Aqui na área recuperada, o engenheiro agrônomo utilizou arame farpado para cercar o espaço. O tipo de cerca dependerá das características e inclinação do terreno, ou seja, é uma forma para impedir o acesso de animais. Como aqui vai estar próximo a córrego, vai estar uma área mais fresquinha, o capim normalmente vem mais, certo? O gado vem, muitas das vezes ele não come a muda que foi plantada, porém pode estar na hora de caminhar, pode pisar em cima, pode puxar uma folha ali e abalar as raízes, pode dormir em cima. Então o ideal é você deixar a área fechada, isolada da entrada de animais. Depois que a recuperação é feita, ou até na mesma hora da recuperação, você pode estar deixando corredores para o gado chegar e ir para o córrego beber água, normal. Segundo o especialista, nesse período seco, a contenção do fogo é essencial para a regeneração da área natural. Mas essa não é a única preocupação por aqui. É controle de formigas, controle para evitar incêndio, principalmente nessa época, está tudo muito seco. E continua fazendo o controle, fazendo adubações agora. Começou o período chuvoso, a gente entra com mais uma adubação. As propriedades rurais dentro de áreas de preservação permanente APP são autorizadas à continuidade das atividades dependendo da adoção de boas práticas de conservação de solo e água, uma vez que se trata de áreas com diversas fragilidades ambientais, ou seja, são necessários manejos diferenciados aos reservados às áreas produtivas. No caso, como área de preservação permanente, um APP de um córrego como esse aqui, que ele vai dar em torno de 3 metros. Na legislação exigem 30 metros de mata ciliar da borda do rio, 30 metros, certo? Aqui no caso de Aparecida tem um pouco Código Florestal daqui. Não exige os 30, exige 100 metros, certo? Se fosse uma área convencional, uma área rural normal, teria que ter sido recuperado aí 30 metros. Há casos que a lei permite que seja recuperado menos. Porém, a média do normal de trabalho é de 30 metros para cima, que vai depender muito do seu tipo de APP. Mas além da flora, a fauna é outro ponto importante para a restauração da área. Afinal, depois do terreno recuperado, algumas espécies de animais que vão desempenhar seu papel dentro do ecossistema. A gente fez um estudo antes das espécies de árvores que teriam na região, que são plantadas, e da fauna, porque essa fauna, onde que é a importância dela, vai se alimentar do fruto e vai espalhar sementes na área. A partir de 3 anos, o serviço do homem que vai ter acabado, nossa, certo? Já a floresta está formada. O que vai dar continuidade nesse reflorestamento, nessa recuperação, são os animais. Aos poucos, as pessoas estão tendo mais consciência da importância da preservação do meio ambiente, que o desenvolvimento do mundo pode caminhar lado a lado com o social, ambiental e econômico, que não basta apenas ter lucro, sem se preocupar com os impactos na natureza. Isso seria egoísmo e autodestruição. Cada vez mais, temos a certeza que depende de cada um fazer sua parte e, assim, garantir os recursos naturais para as gerações futuras. É muito importante essa conscientização da população também. Você tem que cuidar do mundo, senão não vai ter mundo para morar mais não, as futuras gerações.